Como um médium diferencia a realidade espiritual da natural? Bom, é o seguinte, a gente tem que entender que todos vocês, inclusive eu, somos médiums. Claro que cada um em um grau diferente, né? Tem gente que tem mediunidade ostensiva, tem gente que não. O mundo espiritual, ele está à nossa volta, tá? Querendo ou não. E você pode captá-lo e capta ele pela nossa glândula pineal. Então, mesmo que seja apenas um pensamento, aliás, foi isso que Allan Kardec concluiu, que todos somos médios. Por quê? Porque pelo menos um pensamento, você é influenciado pelos espíritos, entendeu? Muitas vezes do bem, muitas vezes do mal. Então, tem pensamentos intrusivos, são pensamentos dos obsessores. Aquelas intuições que fazem você fugir de algum perigo são pensamentos dos anjos da guarda. Então, todos nós estamos inseridos nesse universo onde existe um mundo espiritual e o mundo físico também, é inevitável. Bom dia, sinto saudades de pessoas que nem sei quem é, às vezes sinto que estão comigo. Isso é muito comum. Também é comum a pessoa sonhar com algumas pessoas e aí também ter o mesmo sentimento. Também é comum a pessoa passar por aquela EQM, que é a experiência de quase morte, onde ela sai do seu próprio corpo, vai a lugares, encontra pessoas, ela sabe que ela conhece aquelas pessoas, mas ela não lembra quem é, e tem esse sentimento por essas pessoas também. Por quê? Porque nós temos muitos amigos espirituais e muitas vezes você tem mais amigos, vamos dizer assim, a sua família verdadeira, ela está no mundo espiritual, não está no mundo físico. Muitas vezes isso acontece. Então é claro que, às vezes não, às vezes você reencarnou com a sua família verdadeira, às vezes você reencarnou numa família que não é a tua, e você sente que no mundo espiritual eles estão lá. Então você sente essas saudades, coisa e tal. Mas tudo isso é passageiro, porque a encarnação, ela é isso aqui perto do universo que a gente vive, né? Você acredita em Exus? Bom, Exus são espíritos que trabalham em nome de determinada organização. Organização não, né? Por exemplo, na Umbanda ou etc. E pra mim tá tudo certo, eu não acho que o nome importa, entendeu? Eu não fico pensando assim, é um Exu, então ele é melhor ou pior. Eu acho que o que importa é o que ele vem fazendo. Então se é preto velho, se é branco velho, se é Exu, se é não sei o que, eu acho que eles merecem respeito conforme a atividade que eles desenvolvem e o bem que eles podem fazer pro próximo. Basicamente é isso, então não muda nada pra mim o nome, mas também se faz bem pra eles usar esse nome, tranquilo também, né? Não vai fazer diferença pra gente isso. O que importa é realmente são as ações, as intenções, os pensamentos e não o nome, né? O nome não vai levar ninguém a nada e também não quer dizer nada. Porque eu tenho a impressão que só gente má se dá bem nesse mundo. Mas tem sentido isso. Por quê? Aqueles que estão nessa fase de fazer coisa errada e de conseguir se dar bem, é uma fase anterior àqueles que estão sofrendo as consequências dessa primeira fase, entendeu? Então assim, nós somos espíritos que estamos encarnando e vivendo existências eternas. E a gente vai aprendendo e melhorando. Tem uma fase que o cara faz besteira e que o cara não paga por isso. Agora, só que tudo está registrado. Aí tem outra fase, tem outra fase. Então tem, por exemplo, uma fase de Chico Xavier, que é uma encarnação cheia de problemas, cheio de... Ele não fez nada de errado, mas ele tinha várias doenças, foi perseguido. Por quê? Porque ele está pagando seus últimos débitos ali para poder ficar depurado, e ficou, né, claro, e livre para alcançar a angelitude. Então é necessário isso. Então cada um está numa fase, então faz parte. Se preocupa com você, é o melhor, é o mais importante. Não ficar pensando que os outros têm dificuldade de entender como são os nossos corpos quando desencarnamos. Na verdade, quando a gente desencarna, a gente não tem mais o corpo físico. É fluídico. É energia. Na verdade, a matéria física é energia em um outro formato, mas tudo no universo é energia. Então, vamos dizer assim, o corpo real mesmo é o corpo do desencarnado, do que já está morto, do que está em espírito. E aí ele tem um espírito e o perispírito, ele não tem a parte física, a parte biológica. Mas o que a gente vê aqui na Terra, o que a gente toca e vivencia, é uma cópia mal feita do mundo espiritual. O organismo biológico, ele é mais primitivo, vamos dizer assim. E com a depuração do espírito e a evolução, ele vai se perdendo cada vez mais a questão física e sendo cada vez mais espiritual. Isso é importante entender. O que acontece com o mundo espiritual durante a quaresma? Não acontece nada. A quaresma não faz diferença nenhuma, a não ser que você faça mudanças morais. Aí faz diferença. Agora, a grande verdade é que o que você faz para sua vida, em termos de rituais, jejum, que diferença vai fazer? Você come carne o ano inteiro, aí na quaresma você não come carne? Que diferença vai fazer? Nenhuma. Você pode ficar ajoelhado no mínimo, não vai fazer diferença nenhuma isso. Agora, se você faz mudanças morais, reflexões sobre a sua existência, sobre como melhorar,
sobre como ser uma pessoa melhor, aí isso faz diferença sim, com certeza. Então a quaresma, ensino no mundo espiritual, não significa nada, e nenhum outro ritual, como batizado, tanto que Jesus não batizou ninguém, não fez propaganda do batizado. Então esses rituais, dízimo, etc., são criados pelo homem. Jesus não criou nada disso, nem Deus nos enviou de nenhuma forma, né? A quaresma é mais uma delas. O cara que tira sua própria vida fica naquele local? Não. Quer dizer, pode ficar sim, pode ficar, depende da situação. Mas o que acontece com ele, ele vai normalmente pro umbral dos que tiram a sua própria vida, que é o pior umbral que existe. Só que ali o local onde ele cometeu aquele ato terrível, o ato de covardia, de tirar a sua própria vida, ele fica contaminado. Ele fica contaminado com a pior energia que existe, porque não existe energia pior que essa, tá? É o cara que faz isso. Então, a casa fica realmente contaminada, assim, o ambiente, pode demorar muito tempo para sair, mas assim, então se você estiver morando numa casa que aconteceu isso, faça muito evangelho, mantenha sempre sua cabeça bem, faça preces, para manter aquele ambiente mais limpo, entendeu? Porque realmente ele contamina. Quando o cara comete esse erro terrível, ele contamina assim de um jeito muito impressionante. Os obsessores desse tipo de coisa são os piores. Beber um pouco, fim de semana, pode me trazer obsessores? Vamos falar a verdade sobre isso, tá? A verdade é que se você beber um pouco, não. A verdade é que obsessores vão colar naqueles que estão sempre bebendo, para que eles possam sugar energia. Não porque você não vira um alvo que tenha muito para eles sugarem, entendeu? Mas é claro, se você for num bar, você vai com certeza absoluta encontrar obsessores. E vários, inclusive. Vai ser tipo 8, 9, 10 sugando uma pessoa. Isso é normal, entendeu? Agora eles gostam mesmo do alcoólatra, né? Porque o alcoólatra tá todos os dias alimentando ele. Se não for todos os dias, quase. Então eles vão sempre buscar. E tem disputa, viu? Eles saem na porrada entre eles para poder sugar um encarnado. Então o Joãozinho bebe muito, ele sai na porrada para ver quem é que vai ficar sugando a energia do Joãozinho. É desse jeito mesmo, entendeu? É complicado. Então, drogas é pior ainda, porque drogas são horríveis, entendeu? Como funciona quando uma pessoa morre por uma doença, por exemplo, câncer? Olha, não existe exatamente a mesma coisa, né? Isso varia muito, tem várias coisas que variam. Mas vamos dar 2 exemplos, tá? Uma pessoa do bem, ela vai para a cidade espiritual, já é internada no hospital e fica lá até recuperar seu perispírito dos danos causados pelo câncer. Isso acontece, ele recebe tratamento. A pessoa que não foi uma pessoa boa ou que fez coisas ruins, vai para um umbral e vai ficar fritando no umbral e vai ficar com o problema físico dela. Lembra no filme Nosso Lar? O André Luiz não morreu com um problema no estômago? E o estômago dele não estava todo detonado? Ele só foi recuperado quando ele foi recolhido 8 anos depois. Ou seja, ele ficou esses 8 anos no umbral com o estômago aberto, doendo pra caramba, entendeu? Só depois que ele teve mérito, que ele foi levado pro hospital e aí tratado por aquele rapaz que estava com ele, o enfermeiro. Então aí ele ficou bom. Até acontecer isso, ele só se lascou, inclusive com o problema que ele teve